Bem, então se o desenho se trata de uma percepção visual que nós temos do universo, então nós temos que entender como se dá a visão no universo, né? Se eu tenho, para eu poder ter um desenho, eu tenho que ter um espectador e algo a ser desenhado, um corpo a ser desenhado, né? E o que acontece nesse momento? O que leva a figura, a imagem do desenho até o espectador, né, o desenhista, é a luz. Então a luz vai reger absolutamente tudo no processo visual. Então o primeiro passo para você entender realmente como mostrar a forma no espaço vai ser a luz. Mas logo antes disso existem algumas habilidades motoras e tem a ver não só com a luz, mas também com a própria disposição espacial das coisas. Então antes de ir para a luz, a gente precisa fortalecer bem essa noção da disposição espacial dos corpos. Tem um espectador e um corpo. Obviamente, não só sem até você considerar o formato do corpo, a posição do espectador vai ser fundamental para isso, para o como que ele vai ver o corpo em questão. E não só porque os corpos eles têm formatos irregulares, quer dizer que dependendo do ponto de vista que você tem, ele vai estar diferente de você. Então, a não ser que você esteja vendo algo que é perfeitamente esférico, vai ser diferente do que como você vai ver ele, né? Isso não tem a ver só com o nosso meio perceptivo, né? Ou seja, os seus olhos, ou uma lente, né? Um sensor digital, um filme, mas vai ter a ver também com o jeito que os objetos se apresentam no espaço, né? Quando eu vejo uma vaca, não tem a ver só com a minha visão, que eu só vejo um lado dela por vez, mas sempre que a própria vaca ela só pode se mostrar de um lado por vez, né? Ela não pode, não está na natureza dela se abrir e se mostrar de todos os seus lados, por isso eu falei que ela deixaria de ser uma vaca, né? E os corpos em geral se dão assim. Primeiro se estabelece a estrutura do corpo, quais são os seus lados e o que tem neles. E depois o espectador, onde eu estou perante esse corpo, de que lado eu estou, que lado eu vejo, né? Isso pode parecer uma platitude de dizer como que os corpos dão no espaço, a gente fez isso desde o primeiro momento que você abriu seus olhos, mas isso se contrapõe ao vício do símbolo no desenho, que nós temos preconceitos, nós temos figuras muito fortes na nossa cabeça de como as coisas deveriam parecer, e principalmente os iniciantes no desenho, eles tendem a, se você tem uma figura que está, né, um 3/4 de perfil, é como que a pessoa que tem tomado o desenho pela primeira vez, ela tente a fazer esse lado do meu rosto que ela ficasse maior e vindo para cá, e esse olho aqui não estando muito menor que esse, porque ela pensa um rosto diferente, mas quando ele está de lado as proporções mudam, né? E evitar e ter uma noção clara da percepção espacial é fundamental para evitar isso, né? Como que os corpos se dão. Então, considerando a disposição espacial, o espectador e o corpo observado tem a posição e a distância, né? Por mais que eu esteja na sua frente aqui, se eu for 1 metro para frente, eu vou estar diferente para você. Esse fenômeno é um escorço, frequentemente chamado de foreshortening, por um estrangeirismo desnecessário, mas é isso, né? Se for explicar muito simples aqui, o escorço dependendo da distância que um corpo tem de você, ele se apresenta diferente, porque ele vai parecer maior para você quanto mais perto ele estiver, e as suas partes que estão tendendo, ou que estão voltadas para trás, não a parte de trás, mas que estão indo para trás, elas tendem a ficar menores quanto mais você se aproxima do objeto, né? Se eu tenho um objeto mais ou menos cilíndrico, né, quanto mais perto, digamos que eu vou tornar essa parte de baixo para frente, isso aqui para trás. Quanto mais eu fizer isso, menos você vai ver daqui, mais você vai ver do lado da frente. Só que se eu me aproximar de você, esse efeito vai se exagerar. Você pode fazer, só se fazer qualquer objeto que passa nos seus olhos, né? Você pega isso aqui, a parte da frente e de trás está mais ou menos do mesmo tamanho, mas quanto mais eu aproximo isso aqui dos meus olhos, maior fica o contraste entre a parte de fora e a parte de frente e a parte de trás. Como que eu desenho isso? Como que eu exercito o esforço? É só por observação. Na prática é só por observação. Tem como você calcular isso, né?
Se você for alguém muito versado em física, você pode tentar calcular isso, mas vai calcular isso para todo desenho que você faz. Então, o jeito mais fácil é utilizar a nossa própria noção de profundidade para isso, né? Muito antes das noções físicas da óptica, os seres humanos já têm olhos e já têm profundidade, né? Se não fosse essa noção, um ser humano jamais poderia, por exemplo, usar armas de projétil. A gente sabe que isso já faz mais de 20 mil anos que os seres humanos fazem isso. Então, é confiar nos seus olhos para isso. E como confiar nos seus olhos, né? Se eu tenho essa noção simbólica da minha cabeça, né? Que me é uma, como posso dizer, uma imposição da minha verbalização sobre a minha percepção visual. Não uma questão de se livrar, você não vai se livrar disso, mas como que eu separo isso da percepção visual? Pela prática. Não tem uma outra maneira que você vai conseguir fazer isso. É somente por você ativamente se forçar a perceber isso muitas e muitas vezes. Um exercício muito comum para você perceber a disposição espacial e a distância das coisas e a relação dos objetos entre si é você estabelecer uma espécie de um plano entre o espectador e o corpo. Você imaginar que é como se as figuras já estivessem impressas nesse plano, quando fosse um vidro, você está desenhando sobre o vidro. Isso é como se fosse um jeito de você planificar a sua visão, e assim você pode mais facilmente estabelecer por referenciais a orientação dos corpos entre si e no espaço. Frequentemente você vai estar desenhando mais de um corpo, e se for um corpo mais complexo, como o rosto humano, você vai ter diversas formas, diversos volumes ali. Então o jeito mais prático de você analisar isso é você estabelecer referências, né? Você olhar a disposição de vários corpos no espaço, você pode perceber, por exemplo, este é maior. Isso é fácil você perceber qual é maior, qual é menor, mas o quão maior eles são em relação ao outro. E nesse momento que é bom você ter uma noção de dividir as coisas, né, em pedaços. É muito comum, se você tem na sua família uma pessoa que seja muito prática, um marceneiro, um pedreiro, você tem pessoas que elas dividem coisas na metade com exatidão sem medir. E isso não é algo que você precisa de muito estudo para fazer, é prática. Estudo no estudo acadêmico, você precisa de um estudo concreto e prático daquilo. Então, se eu tenho um objeto e eu tenho outro próximo, e eu quero saber, eu preciso desenhar essas duas coisas. Como que eu vou saber, como que eu posso medir elas uma em relação à outra? Eu posso primeiro estabelecer. Eu olho para esse objeto maior e penso, onde é a metade dele? Imagino que a metade seja mais ou menos por aqui. Então eu posso ver no desenho. Olha, ele é ligeiramente abaixo da metade, a caneca. Mas e se a disposição dos objetos está assim? Já não está mais no mesmo lugar, já não conta isso. Então você tem que pensar na disposição visual das coisas, né? Onde que uma coisa bate na outra, né? E esse vai ser o fundamento desse exercício que eu vou passar para vocês agora. Como é esse exercício de disposição espacial? É um exercício de medição, se é bem a verdade. Você vai pegar diversos objetos que você tem em casa, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, tá? Não importa se é uma coisa bonita ou não. Eu vou falar sobre a mentalidade prática mais pra frente, mas isso tem a ver com não importar ser bonita. Pegue um rolo de papel guardanapo, pegue um desodorante, pegue um cubo mágico, pegue o seu notebook, o seu mouse, o que seja. Disponha objetos numa superfície plana, numa mesa, e simplesmente desenhe eles. Então o Danilo está falando pra gente ensinar, pra gente aprender a desenhar. Então só desenha que você vai desenhando. De certa forma é isso, mas eu vou dar um exercício focado para isso, né? De certa forma é isso, mas eu quero focar e dar instrução para você pegar você focar nesse ponto primeiro, esse ponto fundamental, e depois desse ponto fundamental estabelecido, sempre a coisa cada vez mais complicada, solidificando primeiro as coisas mais básicas, né? Sem as quais você não vai conseguir avançar. Então, dispondo os objetos nessa mesa, o que eu vou fazer? Pega assim uns 9 objetos, disponha 3 ou 4 por vez. Faça qualquer composição em que eles meio que se encostem, alguns estejam na frente, outros atrás, e desenhe um em relação ao outro. Mas não foque no sombreado, na textura, no que é que esteja escrito no objeto, mas só na disposição do tamanho entre eles. Pense a largura, a altura deles,
e onde que um está em relação ao outro. E faço desenhos rápidos, pequenos. Se este exercício é para evitar o simbolismo, então como que eu me forço a evitar o simbolismo? O porquê que eu estou fazendo isso, né? É por sinceridade. Tá? Desenhe, você tem que desenhar com os seus olhos e não com a sua verbalização das coisas, né? Então assim, se eu estou vendo uma coisa desse tamanho, não tente inventar para mudar ela, tá? Esse exercício quero desenhar as coisas do tamanho que elas são na proporção. Agora sobre mentalidade prática. Esses desenhos de prática não são desenhos para ficar bonito. Esses desenhos não é para fazer no seu sketchbook da Canson ou da Moleskine, que você pagou R$70 nele. Faz qualquer coisa, pega o seu caderno velho do ensino médio, pega assim aquela matéria que o professor não passava no quadro, ficou sobrando folha, desenha aí, qualquer coisa. Compra papel craft, que é barato, compra dele de metros e metros, e faça desenhos pequenos, assim, ó, tamanho da metade da palma da sua mão, e só pense nisso. Onde que está o topo do objeto, o topo do outro, o topo do outro, o topo do outro. Aí onde se para a largura deles. E você tendo desenhado isso, você troque os objetos, você troca sua disposição e troca o seu ponto de vista. E aí, se você tem, por exemplo, um banco alto, como eu tenho aqui na minha frente, você coloca eles ali, eu desenho daqui, depois eu levanto, vou para o outro lado e desenho a mesma coisa, depois eu troco os objetos. Então, não tem outro jeito. Vai ser a prática. Você pode ver quantas aulas você quiser, você pode descer Rembrandt na sua frente, você conversar com ele, ver ele desenhando. Se você não praticar, nada vai mudar. E sobre a mentalidade prática, é isso. O desenho não é para ficar bonito. Jogue fora o desenho, tá? Esses desenhos eles estão condenados à lata do lixo. Esses desenhos práticos, eles não são desenhos que você vai vender, que você vai expor, que você vai botar no Instagram, na sua stories, lá com hashtag estudos. Se desprenda. Tenha coragem para desenhar. Você vai achar feio, porque vai estar feio mesmo. E é assim mesmo. Você vai desenhar desenho feio, vai desenhar milhares de desenhos feios. Até alguma coisa aparecer. O único bem que eu posso ver em você guardar desenhos antigos, esses desenhos de prática, é você saber onde você estava no passado. Mas você não precisa guardar todas essas pilhas volumosas disso, né? Guarde um ou outro, o resto não tem o que você fazer. Desenhos não só com nada da lata do lixo, mas também é o riso, né? De que você olha para trás e vê, nossa, como eu era horrível. Ou quando eu pego meu desenho de adolescente, eu vejo assim, olha as coisas que eu me interessava em desenhar, né? Que vergonhoso, que vexatório. E é assim mesmo. O que mais você pode fazer se não praticar?